Esses lutadores desafiaram o tempo e provaram que a idade é apenas um número. No vídeo de hoje veremos os lutadores mais velhos a conquistar um cinturão no UFC. Michael Bisping, 37 anos e 3 meses. Ao longo dos seus muitos anos no UFC, Bisping enfrentou grandes lutadores ao longo da sua trajetória no UFC, mas foi depois dos 30 anos que algo realmente começou a mudar. Após uma sequência de 2 vitórias consecutivas, Bisping conseguiu uma vitória impressionante na decisão dos juízes sobre Anderson Silva em fevereiro de 2016. Naquele momento, a revanche entre Luke Rockhold e Chris Weidman estava marcada, mas o desafiante teve que se retirar da luta, faltando apenas 17 dias para o dia da luta, que aconteceria no UFC 199. Michael Bisping já tinha enfrentado Luke Rockhold alguns anos atrás. Rockhold tinha finalizado Michael Bisping com uma guilhotina na primeira luta. Como seria de se esperar, Luke Rockhold estava muito confiante que poderia facilmente vencer e defender seu título. No entanto, em uma das maiores surpresas da história do MMA, Michael Bisping conseguiu nocautear Luke Rockhold no primeiro round. Aos 37 anos, Michael Bisping conseguiu se tornar campeão, tornando-se um dos campeões mais velhos da história do UFC. Ian Blachowicz, 37 anos e 7 meses. Esse é um cara que quase ninguém achava que conseguiria se tornar campeão. Isso não quer dizer que Ian seja um lutador ruim. Depois de suas derrotas para Alexander Gustafsson e Patrick Cummins, ele conseguiu uma sequência de 4 vitórias consecutivas, até ser derrotado por Thiago Marreta em 2019. E foi ali que as coisas realmente mudaram. Com nocautes brutais aplicados em Luke Rockhold e Corey Anderson, essas vitórias impressionantes o levaram a disputar o título vago contra Dominick Reyes, um lutador que muitos acreditavam estar destinado a ser o próximo campeão, após fazer uma grande luta contra Jon Jones. Embora muitos tenham subestimado Blachowicz, no segundo round da luta, ele nocauteou Dominick Reyes. Embora não tenha tido um longo reinado, ele conseguiu defender seu título contra o ex-campeão dos médios, Israel Adesanya. Fabrício Werdum, 37 anos e 11 meses. Werdum já era um nome conhecido no mundo das artes marciais mistas antes de sua segunda passagem pelo UFC em 2012. Foi sua impressionante vitória contra Fedor Emelianenko em 2010 que realmente colocou Werdum em destaque como um dos lutadores mais promissores do peso pesado. Emelianenko foi finalizado no primeiro round da luta, sofrendo sua primeira derrota depois de 27 lutas. No UFC, após uma sequência de vitórias e após vencer Mark Hunt para se tornar o campeão interino do peso pesado, Fabrício Werdum enfrentaria o campeão linear Cain Velasquez. Embora Cain fosse conhecido na época por seu incrível condicionamento físico, a luta aconteceu em uma altitude elevada na cidade do México. No terceiro round da luta, Werdum finalizou Velasquez com uma guilhotina. Ele foi o primeiro homem a finalizar Cain Velasquez e também se tornou um dos campeões mais velhos da história do UFC. Daniel Cormier, 39 anos e 3 meses. Daniel Cormier já havia conquistado o título da categoria dos meio-pesados, e depois de defender seu cinturão contra Volkan Oezdemir, em vez de aguardar o retorno de Jon Jones, ele decidiu subir de categoria e desafiar o campeão dos pesados no UFC 226. Enfrentar Stipe Miocic em seu auge parecia ser um grande desafio, mas Daniel Cormier nocauteou Stipe Miocic de maneira surpreendente, ainda no primeiro round. Aos 39 anos, Daniel Cormier conquistou o título do peso pesado do UFC, tornando-se duplo campeão. Glover Teixeira, 42 anos. Glover Teixeira conseguiu fazer o impensável. Após uma sequência impressionante de 5 vitórias consecutivas, conquistou uma nova chance de disputar o título da categoria dos meio-pesados. Anos atrás, ele havia perdido essa oportunidade ao ser derrotado por Jon Jones. Antes dessa sequência de vitórias, Glover vinha oscilando entre vitórias e derrotas, e muitos achavam que ele estava prestes a entrar em um declínio inevitável em sua carreira. No entanto, apesar das probabilidades contra ele,
Glover Teixeira conseguiu vitórias importantes contra Thiago Marreta e Anthony Smith antes de finalmente receber a oportunidade de enfrentar o campeão Ian Blachowicz. Eles se enfrentaram no UFC 267. Glover dominou completamente a luta. No segundo round, Glover Teixeira finalizou Blachowicz com um mata-leão. Assim, Glover se tornou campeão do peso meio pesado do UFC e também se tornou o lutador mais velho a conquistar um cinturão do UFC pela primeira vez. Randy Couture, 43 anos e 8 meses, o homem mais velho a conquistar um título no UFC. Na época, Randy Couture se tornou uma lenda ainda maior ao ganhar mais um título pela quinta vez, em duas categorias de peso diferentes. Randy Couture estreou no esporte com uma idade avançada e conseguiu conquistar seu primeiro cinturão. Aos 34 anos, nessa idade a maioria dos lutadores começaria a ter uma queda de rendimento, mas Randy não era como a maioria. Com seus 2 títulos no peso pesado e outros 2 no meio pesado, mesmo para ele, lutar pelo que seria sua quinta conquista sem dúvida seria um grande desafio. Ele enfrentaria Tim Sylvia, o campeão do peso pesado. No UFC 68, Randy Couture venceu Tim Sylvia após 5 rounds. Na decisão dos juízes, Couture conseguiu conquistar seu quinto título no UFC, em duas categorias diferentes. E um deles, aos 43 anos, sem dúvidas, ele é um dos maiores lutadores da história do esporte, e se tornou o lutador mais velho da história a conquistar um cinturão no UFC. Se você gostou do vídeo, deixe o like e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.